Olá, muito boa tarde, sou o professor Henrique do curso Lógica. Na sala de hoje é revisão do material de funções logarítmicas. No caso, aplicação de exercícios, explicação passo a passo dessas atividades e como podem aparecer os principais casos. Espero que anotem tudo detalhadamente. O pessoal que está assistindo essa aula pela primeira vez, é muito importante assistir. Antes disso aqui, a nossa aula de funções logarítmicas e está passando aqui no vídeo para vocês assistirem, tá bem? O resto dos alunos anotem tudo detalhadamente. Vamos tentar pegar exercícios e materiais. Esse material vai ficar depois na plataforma para todos vocês. Bom, sejam muito bem-vindos e vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com os senhores, para ficar mais fácil. Tá ok, pessoal, tudo bem. Alanis, alguma dúvida aqui no que eu estou fazendo? Que foi aí? Não tenho dúvida, não. Tá bom, só um minuto, tá, pessoal, por favor, que... Pronto, aqui. Ah, sim, todo mundo assistiu a aula de funções logarítmicas do professor Henrique? Espero que sim, tá bom? Tá, vamos lá, continuando aqui. Sabendo que o log de 11 na base 6 é igual a 1,34 e o log de 2 na base 6 é igual a 0,37, calcule letra A, B, C, D e E. Vamos fazer isso daqui. Quando a gente faz esse tipo de cálculo, o que a gente tem que fazer é fatorar os logaritmandos e a base, caso seja necessário, em função das dicas que ele nos deu. No caso, as dicas são log de 11 é igual a 1,34 e o log de 2 na base 6 é igual a 0,37. Minha querida Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem com a senhora? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o logaritmo para aplicar a propriedade do logaritmo. Nesse caso, lembre-se que eu tenho algumas propriedades importantes. A propriedade número 1, se eu tenho log de A vezes B na base C, isso aqui é a mesma coisa que log de A na base C mais log de B na base C. Se eu tenho log de A sobre B na base C, isso aqui significa log de A na base C menos log de B na base C. E assim por diante, né? Por exemplo, se eu tiver log de, por exemplo, log de A na base B, aí eu quero escrever na base C, isso aqui é mudança de base, vai ficar log de A na base C dividido por log de B na base C. Isso aqui são as propriedades básicas de logaritmos que nós já estudamos anteriormente. Vamos aplicar aqui. Caso número 1, vamos lá. O que ele quer saber? Log de 22 na base 6. Como é que eu faço isso? Deixa eu só... Lembre-se as propriedades, tá? Sempre fazer log de 11 e log de 2 na base 6. A base 6, ela já está aqui, ok. Bacana. 22, fatório 22. Quem é 22 fatorado é 2 vezes 11. Então, isso aqui é log de 2 vezes 11 na base 6. Isso aqui é soma de logaritmos. Isso aqui vai ficar log de 2 na base 6 mais log de 11 na base 6. Agora que eu simplifiquei ao máximo, eu posso fazer substituição. Vai ficar como? Log de 2 na base 6 é igual a quanto? Log de 2 na base 6 é igual a 0,37 mais log de 11 na base 6, que é igual a 1,34. Então, qual vai ser a resposta aqui? A resposta vai ser igual a 1,34 mais 0,37. Isso aqui vai ser igual a 1,71. Caso alguém tenha alguma dúvida como fazer, aperta no botão da mãozinha, tá? E fala comigo e pergunta, tá bom? Muito importante, não deixa acumular nada. Letra B. Log de 2 na base 2 sobre 11 na base 6. Isso aqui é divisão de logaritmandos na mesma base, 6. Então, é só separar. Divisão de logaritmandos significa subtração de logaritmos. Então, isso aqui vai ficar como? Log de 2 na base 6 menos
log de 11 na base 6. O que eu faço? Substituo agora. Vai ficar como? Log de 2 na base 6 é igual a 0,37, menos log de 11 na base 6 é igual a 1,34. Portanto, esse logaritmo vai ser igual a quanto? 0,37 menos 1,34. Isso aqui vai ser igual a menos 1,71. Letra C. Ele pergunta quanto que é o log de 5,5 na base 6. Log de 5,5 na base 6. Deixa eu pensar um pouco. Ele me deu como dica o 11, log de 11 na base 6 e log de 2 na base 6. Então eu tenho que trabalhar com esses números. Por exemplo, 5,5 lembra muito 11 dividido por 2, porque 11 dividido por 2 é igual a 5,5. Então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar log de 11 sobre 2 na base 6. Olha que lindo, né? Esse aqui vai ficar quanto? Vai ficar log de 11 na base 6 menos log de 2 na base 6. Eu não vou substituir, porque agora a gente já sabe o que fazer. Tudo bem? Letra D. Log de 11 na base 2. Estranho, né? Porque as dicas que ele me deu são log de 11 na base 6 e log de 2 na base 6. Eu tenho que trabalhar com base 6. Mas a base que ele me deu aqui é a base 2. Eu tenho que fazer mudança de base. O que é mudança de base? Mudança de base é colocar para a base que o problema pede. O problema pede base 6, então vai ficar como? Vai ficar log de 11 na... Aqui. Log de 11 na base 6 dividido por log de 2 na base 6. Ou seja, eu fiz mudança de base para a base que eu queria. Agora eu faço substituição. Nesse caso aqui é bem simples, vai ficar como? Vai ficar log de 11 na base 6, que é igual a 1,34 dividido por log de 2 na base 6, que é igual a 0,37. Vou deixar aqui para vocês terminarem, tá bom? A próxima, letra D, letra E. Vou fazer caneta preta aqui. Letra E. Log de 2 na base 11. Log de 2 na base 11. Estranho. Porque as bases que ele me deu como dica são as bases base 6 e base 6. Log de 11 na base 6 e log de 2 na base 6. Então, como é que fica o cálculo? Pessoal, tentem prestar muita atenção e verifiquem o mecanismo dessas propriedades. Esse material já é o material para vocês que estão estudando para a prova. Já vai ficar para a prova de vocês. Então, é muito importante revisar com calma. Isso aqui vai ser igual a quanto? Tem que fazer mudança de base, porque a base que eu preciso tem que ser a base 6. Então, vai ficar log de 2 na base 6 dividido. Deixa eu me escrever mais decentemente isso daqui. Isso aqui vai ficar log de 2 na base 6 dividido por log de 11 na base 6. Log de 2 na base 6. Agora que eu... Não esqueça que quando eu faço a substituição e a simplificação necessária, já acabou. O que eu faço agora? Substitui. Então vai ficar como? Substitui o valor. Log de 2 na base 6 vale 0,37 dividido por log de 11 na base 6, que é igual a 1,34, divide da resposta. Letra F, para acabar. Log de 16 na base 6. Esse daqui é particularmente interessante. Log de 16 na base 6, eu não faço a menor ideia que treco é esse. Mas eu posso fatorar. Vou pegar o 16 aqui, vou fatorar. Toda vez que você ficar com dúvida no número, fatora. Dá 16 por 2, vai ficar 8 por 2, vai ficar 4 por 2, vai ficar 2 por 2, vai ficar 1. Então, isso aqui é 2 elevado à quarta potência. Por ser 2 elevado à quarta potência, é só colocar aqui. Isso aqui vai ficar como? Isso aqui é log de 2 à quarta na base 6. Gabriela, muito boa tarde, seja bem-vinda. Então, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Lembre-se que quando eu tenho o expoente no logaritmando, ele pode vir para frente multiplicando. Vai ficar 4 multiplicado por log de 2 na base 6. Isso aqui, esse log de 2 na base 6, eu sei quem ele é. Então, vai ficar como? Esse daqui vai ficar 4 multiplicado por log de 2 na base 6, que equivale a 0,37. Portanto, a resposta é 4 vezes 0,37, isso que é igual a 1,48. Tudo bem? Bonitinho, na verdade? Isso aqui são propriedades importantes e simples do logaritmo para a gente revisar. Fizemos a questão 12, tá bom? Bora dar uma olhada na questão 15 agora. Eu particularmente gostei dessa questão aqui, porque ela é uma aplicação muito interessante de logaritmo, então a gente pode
tentar brincar um pouco com ela. Na questão 15 fala o seguinte: Gabriela, muito boa tarde, como é que a senhora está? Como é que a senhora está? Tudo bem? De boa? Só um minuto, por favor. Boa tarde, doutora. É dado que 5 elevado a A é igual a 3. E tem-se que o log de 75 na base 3 é igual a alguma coisa. Bora descobrir. Primeira coisa, eu vou pegar esse rapaz aqui. Eu tenho que lembrar que 5 elevado a A na base 3... deixa eu me escrever direito aqui. 5 elevado a A é igual a 3, desculpem. Lembre-se que o logaritmo, um logaritmo qualquer, o log de A na base B, nós dizemos que é igual a x. Então, B elevado a x é igual a A. Então, para fazer o contrário, ou seja, para transformar esse expoente no logaritmo, é só lembrar que vai ficar log, isso aqui vai ser o logaritmando, esse B é a base e esse x é o resultado. É bem simples mesmo. A mesma coisa a gente vai fazer, que nós estamos falando, é aqui. Vai ficar como? Isso aqui vai ficar log de 5, log de 3, perdão, porque tem que ser, no caso, a resposta que nós estamos falando, né? Beleza? Log de 3, na base 5, tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a A. Ou seja, eu transformei um expoente no logaritmando. Lindo, não é verdade? Respira. Deixa assim. A segunda coisa que eu vou fazer é pegar o logaritmo que ele me deu para resolver. No caso aqui, o que ele falou? Ele falou que log de 75 na base 3 tem que ser igual a alguma coisa. E eu tenho que descobrir se é alguma coisa. É fácil, na verdade. Vamos fazer aqui. Então, o que eu faço aqui? Para começo de conversa, quem é 75? Esse 75, esse logaritmo, eu tenho que fatorar. Vamos lá. Deixar aqui no cantinho ele. Por 3, 25. Por 5 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então, isso aqui é 5 ao quadrado vezes 3. Importante. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui é log de 5 ao quadrado vezes 3 na base 3. Colocando essa propriedade aqui, o que eu tenho? Fazendo aqui, isso aqui é a mesma coisa que log de 5 ao quadrado na base 3 mais log de 3 na base 3. Esse aqui dá para fatorar um pouco mais. Esse 2 ele vem aqui para frente. Vai ficar quanto? Vai ficar 2 vezes log de 5 na base 3 mais log de 3 na base 3. Aqui eu já posso resolver. Porque quando o logaritmando for igual a base, o logaritmo é igual a 1. Então aqui já vale 1. Muito bem, nós temos um pequeno problema aqui. Isso daqui e eu tenho isso daqui. Aqui eu tenho log de 3 na base 5. E aqui eu tenho log de 5 na base 3. Eu tenho que mudar a base para poder trabalhar, para poder resolver esse problema aqui. É simples. Qual é a base que eu quero? A base que eu quero é da minha dica, log 5. Então vamos transformar, entendido? Vamos lá, isso aqui vai ficar log de 5 na base 5, que é a base que eu quero, dividido por log de 3 na base 5, na base que eu quero. Tudo isso tem que ser mais 1. Substituindo esses valores aqui, vai ficar como? Log de 5 na base 5, pelo amor de Deus, vale 1, porque logaritmando igual a base vale 1, vale 2 aqui. Log de 3 na base 5, eu já sei o valor. Vale quanto? Vale A. Mais o número 1 que tem aqui. Resolvendo esse MMC clássico, vai ficar quanto? Aqui vai ficar A, aqui vai ficar 2, mais A. Então, qual vai ser a resposta certa? O log de 75 na base 3 é igual a 2 mais A sobre A. Qual vai ser a resposta certa? Letra A. Beleza, né? Só um minuto, por favor. Letícia, daqui a pouco eu vou verificar essas questões que está pedindo de mim e vou responder passo a passo para ti, que eu estou em aula ao vivo agora, tá bom? Então, colocando aqui dessa forma essa questão. Ficou alguma dúvida aqui naquilo que eu escrevi, naquilo que eu falei? Perfeito.
Para ver mais uma questão 17. É bem interessante aqui. Porque essas questões, funções exponenciais, eles caem para logaritmo muito fácil, é bem simples, é bem tranquilo mesmo, não tem muito o que falar não, tá bom? Questão 17. Bora complicar um pouco mais na nossa vida, tá bom? Ah, sim, eu, de propósito, durante essa revisão, eu preparei várias questões de interpretação, porque são questões muito parecidas com o Enem e principalmente com as questões de PSC. Então, é bem interessante vocês prestarem atenção como é que eu monto, mas não se preocupe, é bem fácil, tá? Questão 17. Ele fala o seguinte: estudos sobre a desertificação de uma região mostraram que a área desértica, que é hoje de 50 km², aumenta 2,4% ao ano. Em quanto tempo a área desse deserto dobrará? Adote log, taralá, taralá. Interessante. O que ele fala? Vamos escrever exatamente o que ele fala. Ele diz que estudo sobre desertificação de uma região, que a área é hoje, ou seja, a área inicial 50 km², aumenta 2,4% ao ano. Quando ela aumenta 2,4% ao ano, isso é juros composto, tá bom? Toda função exponencial de juros composto, que vai aumentando, 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 os juros em cima de juros, né? A gente diz que é uma função f de x, que é igual ao termo dependente, multiplicado por 1 mais ou menos i elevado a t. No caso, uma função de tempo vai ficar em função de t. Isso aqui se chama termo geral de uma função exponencial de juros composto. No caso, essa função é uma área que depende do quê? É por ano, então é tempo mesmo, que é igual ao K, que é o termo independente. O termo independente é o valor inicial, que no caso específico é igual a 50 km², multiplicado por 1 mais ou menos I. No caso, esse mais ou menos, porque pode estar aumentando ou pode estar diminuindo. No caso, está aumentando, então vai ser mais. Quanto que é o I? Cara, esse I é a taxa. A taxa não é a porcentagem. A porcentagem, pessoal, é 2,4%. 2,4% significa 2,4 dividido por 100. 2,4 dividido por 100 é igual a 0,024. Que fique claro. Quando nós falamos taxa, significa o valor percentual, é claro. Mas o valor percentual, numericamente falando. Lembre-se, 8% não existe. 8% é uma fração, que significa 8 dividido por 100, que é 0,08. Quando eu falo 22,4%, que é o caso específico do problema, eu não estou falando uma porcentagem, eu não estou falando o número 2,4, eu estou falando uma porcentagem, uma fração, que é 2,4 dividido por 100, que equivale a 0,024, que eu vou colocar aqui, elevado a t. Esse é o pulo do gato dessa questão específica. Ficou claro? Beleza. Aí vamos continuar lendo aqui. A pergunta do problema é: em quanto tempo a área do deserto vai dobrar? Cara, se no começo é 50, ele quer que dobre, 50 km² no começo. Ele quer que dobre, então tem que ir para quanto? Tem que ir para 100. Então vai ficar como? A área aqui vai ser quanto? Vai ser igual a 100, que é igual a 50, multiplicado por 1 mais 1,024, vai ficar 1,024, elevado a tempo aqui. Aqui cancela, 10 dividido por 5 normalmente é 2. Isso aqui vai ficar quanto? Vai sair 1,024 elevado a t. Lindo, não é verdade? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos transformar esses caras aqui em logaritmo. Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês. Eu vou ensinar uma maneira aqui como calcular rapidamente um logaritmo. Ou como montar rapidamente o logaritmo. Quero que ninguém não pisca agora. Olha para mim, olha para mim. Você não vai encontrar isso aqui lá na evolução. Olha para mim. Então vai ficar como isso daqui. Aqui desse lado, então você vai colocar, no caso, a dica que ele deu para gente é log de 2 na base 10, porque embora não apareça nada aqui, isso aqui significa base 10, tá bom? Vamos lembrar disso. Aí o que você vai fazer? Vai ficar assim, olha. Vai ficar log de 2 na base 10 igual a log de 1,024 elevado a t. Gostaram? Isso aqui é só colocar log de lado do outro. O mesmo log, com a mesma base. Para substituir aqui. Em primeiro lugar, o log de 2 eu já tenho. O log de 2 ele já fez o favor de dar para mim. O log de 2 vale quanto? O log de 2 vale 0,301. Que é igual
Não esquece que esse cidadão ele está multiplicando, ele pode passar para cá, vai ficar t multiplicado por log de 1,024. 1,024, deixa eu colocar aqui para cá, a gente vai precisar, quero que vocês pensem comigo. Fazer logaritmos é fatorar números. Por exemplo, eu sei que log de 1,024 é a mesma coisa que log de 1024 dividido por 1000. Legal, né? Então, isso aqui vai ficar quanto? 0,301 é igual a t, multiplicado por, abre parênteses, vai ficar log de 1024 menos log de 1000. Como se resolve logaritmos? Fatorando, não esqueça disso, tá bom? 0,301 é t multiplicado por log. Quem é 1024? Comigo aqui. Fatora 1024. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Então, 1024 é base 2. 2 elevado a 10. Então, isso aqui vai ficar log de 2 elevado a 10 menos log de 1000. É log de 10 elevado ao cubo. Só um minuto, por favor. Johanna, eu já vou verificar aqui e já te passo, tá bom? Só um instante, por favor. Então, isso aqui é só substituir. Vou terminar esse cálculo aqui. 0,301 é igual a t multiplicado. Quem é log de 2 na base 10? É igual a 10 vezes log de 2 menos, passa para frente, 3 vezes log de 10 na base 10. Isso aqui vai ficar quanto? 0,301. Agora isso é matemática básica, né? Log de 2, quanto que é log de 2 mesmo? 0,301. É 10 multiplicado por 0,301 menos 3. Quanto que é log de 10 na base 10? Vale 1. Aqui vale 3 mesmo. Terminando o cálculo aqui. Johanna, boa tarde. Eu não sei porque. Eu vou dar uma olhada quando a gente terminar a aula hoje. Vou mandar o cronograma para ti também. Tá bom? Não sei qual foi o capim na palheta que deu. Tá bom, querido? Guilherme, não, fala a verdade. Não é lindo esses materiais aqui de matemática? Olha só, 0,01. T é igual a 0,301 dividido por 0,01. Johanna, consegui estar me ouvindo, querida amiga? Sim, professor. Está bem. Pois é, eu não sei o que aconteceu com o nosso amigo lá, o cronograma. Eu vou enviar para a senhora de novo, tá bom? Quando a gente terminar a aula, ok? Ok. Então, vai ser cerca de 30 anos. Não é complicada a questão, ela é bem elaborada mesmo. Essa questão é boa de vestibular. É excelente, na verdade. Continuando aqui. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão 19, que ela é muito interessante mesmo. Questão muito boa de vestibular. Bem simples também. Questão 19. Vamos dar uma lida aqui. Ao perceber uma mancha de óleo no mar, o capitão de um navio petroleiro comunicou imediatamente à capitania dos portos que havia um vazamento em seu navio. Algum tempo depois, os técnicos da defesa ambiental constataram que a mancha cobria 12 quilômetros da superfície do mar e crescia a 2% por hora. De novo, juros compostos. Concluíram também que no momento do comunicado da capitania, a mancha de óleo era de 10 quilômetros. Supondo que a taxa de crescimento tenha sido constante até o momento da medição, quanto tempo decorreu desde o momento do comunicado à capitania dos portos até a conclusão da medição da área da mancha de óleo que ele está falando?
Como eu já falei anteriormente, isso aqui é uma função exponencial. Uma função exponencial pode ser resolvida através de funções logarítmicas. Vamos fazer isso agora. Ensinei para vocês que uma função exponencial pode ser escrita na forma f de x é igual a k, que é o termo independente, multiplicado por 1 mais i elevado a t. Desculpa, como no caso aqui é tempo, de novo a gente vai colocar f de t, f de tempo. O que é esse f de t? No caso vai ser a área. Vou colocar área em função do tempo. É igual a k. K é o valor inicial. Ele diz que, após algum tempo, os técnicos da defesa, deixa eu me escrever aqui, da defesa ambiental, constataram que a mancha cobria 12 km por hora e crescia 2% por hora. No momento da comunicação, a área da mancha era 10 km. Então, a área inicial vai ser igual a quanto? 10. Multiplicado por 1 mais, porque no caso aqui é uma taxa de crescimento, mais a taxa. Pessoal, ele falou 2%. 2%, já expliquei para vocês. Significa 2 dividido por 100. Significa que a taxa é 0,02. 2 dividido por 100 equivale a 0,02. Tome cuidado com isso. A gente trabalha com valor numérico, não com porcentagem. A porcentagem é apenas uma palavra. Quando nós trabalhamos com cálculo de porcentagem, nós trabalhamos com o valor real dela. 2% significa 2 dividido por 100, que na verdade é 0,02. Elevado a tempo. Beleza. Qual é a área final? Ele diz que quando é medido, cobria quanto? 12 km. Então, 12 km é igual a 10 multiplicado por 1,02 elevado a t. A pergunta do problema é quanto tempo demorou para chegar a esses 12 km, ou seja, quanto tempo ela se afastou. Vamos dar uma simplificada aqui bem simples antes de aplicar logaritmo. Eu tenho 10, ele está multiplicando, passa para o outro lado, divide, vai ficar 1,2 é igual a 1,02 elevado a t. Como é que eu faço isso? Eu coloco o logaritmo de um lado ou de outro. Observem que nas dicas do problema, ele fala que log de x, ou seja, log de 2, 0,3, log de 3, 0,48, log de 17, 1,23. É isso que essa tabela significa. Tá, e daí? E daí que vamos transformar essa expressão que eu escrevi aqui em logaritmo. Como é que eu faço? Muito simples. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar log de 1,2, que é igual a log de 1,02 elevado a t. Como eu já falei várias vezes, esse t ele pode vir aqui para frente. Log de 1,2, como é que se resolve o logaritmo? Fatorando. 1,2 significa 12 dividido por 10, que é igual. Esse t vem para frente, vai ficar t multiplicado por log de 102 dividido por 100. É divisão, né? Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar log de 12 menos log de 10, que é igual a t multiplicado, entre parênteses, log de 102 menos log de 100. Agora é só resolver. Quem é 12? Aí tu fala, não faço a menor ideia. Eu fatoro. Eu vou fatorar aqui em cima, só para não ficar complicado. Tá? 12 dividido por 2 vai ficar quanto? 6 por 2 vai ficar 3. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Então vai ficar como isso daqui? Isso aqui vai ficar log de 2 ao quadrado vezes 3 menos. Quanto que é o log de 10 na base 10? Graças a Deus vale 1. Que é igual a t multiplicado. Quem é 102? 102 é mais complicado multiplicar. Aliás, perdão. Mais complicado fatorar. Mesmo assim, vamos fatorar. 102 dividido por 2, 51. Dividido por 3, 17. 17 é prima, 17 mesmo. Então, isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar log de 2 vezes 3 vezes 17 menos log de 100, que é 10 ao quadrado. Isso aqui dá para simplificar. Isso aqui vai ficar log de 2 ao quadrado mais log de 3 menos 1, que é igual a t multiplicado por log de 2 mais log de 3 mais log de 17 menos, aqui não esquece que é 2, menos 2, cancela, porque log de 10 na base 10 vai sobrar só o 2. Esse 2 vem para cá, vai ficar 2 vezes log, deixa eu colocar aqui mais um espaço.
2 vezes log de 2 mais log de 3 menos 1, que é igual a t multiplicado por log de 2 mais log de 3, isso é o preciosismo da minha parte, tá bom? Mais log de 17 menos 2. Substitui todo mundo que eu posso substituir. Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara e esse cara. E é assim que se faz, porque todas as vezes que a gente faz cálculo de logaritmo, significa apenas substituir. Aliás, simplificar e substituir. Agora, fazendo aqui, vai ficar 2 vezes log de 2 na base de 2 vale quanto? 2 vezes 0,3. Mais log de 3 é igual a quanto? 0,48 menos 1. Que é igual a t, que é o tempo que eu quero descobrir, que é igual a log de 2, que é 0,3, mais log de 3, que é 0,48, mais log de 17, que é igual a 1,23 menos 2. Fazendo o cálculo aqui, 2 vezes 0,3 é 0,6, vai ficar 0,6 mais 0,48, isso aqui vai ser igual a 1,08 menos 1, que é igual a 0,08. Respira, que é igual a t multiplicado por 0,3 mais 0,48 mais 1,23 menos 2. Isso aqui vai ser igual a incríveis 0,01. Portanto, esse tempo vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,08 dividido por 0,01. Esse tempo vai ser igual a quanto? Tchuc, tchuc, tchuc. Isso aqui vai ser igual a 8. Então, demoraram 8 horas para que essa mancha se estabelecesse. Embora na vida real se utilize outros tipos de raciocínio, como, por exemplo, a temperatura, a velocidade do vento, das marés, é muito parecido com o que se faz de verdade, para estimar a velocidade com que vai se espalhando, derramando alguma coisa. É muito interessante mesmo. Sinceramente, eu particularmente, eu vejo que sim, tem uma beleza muito grande em matemática, assim, de logaritmo. Eu gosto muito. Muito bem. Agora que nós já aprendemos isso aqui, o básico do logaritmo, vamos revisar algumas coisas importantes que podem ser colocadas. Eu expliquei para vocês como é que funcionam essas propriedades de logaritmo e a partir de agora vamos tentar aplicar essas propriedades numa outra condição. Desculpa, só pulei aqui um negócio rapidinho. Só um minuto, por favor. Achei. Aqui. Existe um cálculo dentro da matemática básica chamado logaritmo natural, também conhecido como logaritmo neperiano. O logaritmo neperiano ele tem um valor, não precisa nem lembrar exatamente dele agora. As propriedades de logaritmo são as mesmas que nós já aprendemos anteriormente. Para poder explicar isso, eu gostaria de mostrar aqui alguns exercícios para vocês, aqui da questão 20. Ele fala o seguinte: calcule quanto que é o logaritmo. Isso aqui, olha. Calcule o logaritmo natural do número de Euler, na base 10. Número de Euler que a gente está falando, quando a gente dá, perdão, na base neperiana. Esse aqui, esse log de E, isso aqui significa log de E na base E. Esse log de E na base E chama-se logaritmo neperiano. Obviamente, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1. Por quê? Quando logaritmando for igual a base, que vai ser igual a 1. Recapitulando, ln de E significa log de E na base E, que vale 1. Ficou claro? Beleza. Agora vamos lá, letra B. Como é que faz? Esse 4 passa para frente, conforme eu já falei. Isso aqui é log de N na base E. Logaritmo natural significa log de E na base E, que vai ser igual a 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 4. Simples, não é verdade? Quanto que é a letra C agora? Não muda nada. Boa pergunta. Excelente pergunta, Guilherme. Não muda absolutamente nada. É só uma questão de analisar. Em primeiro lugar,
Isso aqui inverte, né? Isso aqui vai ficar quanto? Logaritmo natural de E elevado a menos 1. Esse menos 1 vem para frente, vai ficar menos 1 multiplicado por ln de E. Menos 1 multiplicado por ln de E é a mesma coisa que log de E na base E. E log de E na base E é 1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a menos 1. Isso aqui que eu expliquei para vocês são as propriedades de logaritmo natural. Nada complicado. Vamos tentar aplicar agora nos exercícios? É simples. Vamos fazer. Questão 21. Adote as seguintes aproximações. Só um minuto, por favor. Só um minuto, por favor. Adotando as aproximações logaritmo natural igual a 0,6 e logaritmo natural de 2 igual a 0,6 e logaritmo natural de 3 é igual a 1,1, calcule, letra A, quanto que é o logaritmo natural de 6 e assim por diante. Vamos lá. Regra do goleiro Bruno? Isso mesmo, por partes. Vamos lá, vamos... Está bem, querido. Qualquer dúvida, deu toque. Logaritmo, ele fala aqui, logaritmo natural de 6. O que é logaritmo natural de 6? Fatora. Não esqueça nossas propriedades, tá bom? Isso aqui, logaritmo natural de 6, é a mesma coisa que logaritmo natural de 2 vezes 3. Isso aqui é a mesma coisa que logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 3. Observem que são as mesmas propriedades, não muda absolutamente nada. Né? Aí eu faço substituição. Eu sei que o logaritmo natural de 2 é igual a 0,6, mas o logaritmo natural de 3, que é igual a quanto? 1,1. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 0,6 mais 1,1. Isso aqui vai ser igual a 1,7. Beleza. Letra B. Quanto que é o logaritmo natural de 1,5? O logaritmo natural de 1,5, eu tenho que fatorar 1,5 em função desse logaritmo natural de 2 ou de 3. Então, eu vou colocar 3 sobre 2. Óbvio, vai ficar log de n de 3 sobre 2. Isso aqui, na verdade, significa logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 2. Fazendo substituição, o que eu tenho aqui? Logaritmo de 3 vai ser igual a quanto? É igual a 1,1. Menos o logaritmo natural de 2 vai ser igual a quanto? 0,6. Tudo isso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1,1 menos 0,6. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0,5. Bacana? Letra C. É fácil, cara. Isso aqui é muito fácil. De verdade, muito bacana. Logaritmo natural de raiz de 12. Logaritmo natural de raiz de 12. Não esqueça, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que isso aqui é 1, isso aqui é 2, tá bom? A gente pode colocar toda a raiz na forma de expoente fracionário. Então, só fazer a aplicação. Isso aqui vai ficar como? Logaritmo natural de 12 elevado a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 ele pode vir aqui para frente. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 2 multiplicado por logaritmo natural de 12. O 12 dá para fatorar. O 12 dá para fatorar. Tá fazendo aqui no cantinho. 12 dividido por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 3, por 3 vai dar 1. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Fazendo o cálculo aqui, isso aqui significa 1 sobre 2 multiplicado por logaritmo natural, entre parênteses, seja chique, entre parênteses, né? 2 elevado ao quadrado multiplicado por 3. Arrumando isso daqui, vai ser 1 sobre 2 multiplicado por logaritmo natural de 2 elevado ao quadrado mais logaritmo natural de 3. Isso aqui é 1 sobre 2 multiplicado por 2 vezes, não esquece que esse 2 pode passar multiplicando, logaritmo natural de 2 mais logaritmo natural de 3. E agora, finalmente,
Ana Júlia, que nem aquele teu namorado que era chato. O que que tu faz? Substitui. Vai ficar quanto? 2 vezes logaritmo de 2, que vai ser igual a quanto? 0,6, mais o logaritmo de 3, que vale quanto? 1,1. Esse aqui é 1 sobre 2 multiplicado por 1,2 mais 1,1. Isso aqui vai ser igual a 2,3 dividido por 2. 2,3 dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? Não sei. 2,3 dividido por 2 é igual a 1,15. É bem bacana, né? Esse último aqui é bem interessante, vou deixá-lo para o final. Tá ok? Letra D. Log de E na base 6. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Log de E na base 6. Quando ele fala log de E na base 6, isso aqui não é muito bom para gente, porque, por exemplo, como eu falei anteriormente, quando eu escrevo ln de 2 igual a 0,6, eu estou escrevendo assim, que o log de 2 na base E é igual a 0,6. E o logaritmo natural de 3 é igual a 1,1, significa que o log de 3 na base E, que é o número de Euler, é igual a 1,1. Euler é uma variável, é uma constante da matemática, por enquanto não se preocupe em decorar. Então, como aqui está em base, eu tenho que colocar todo mundo em base E para poder fazer o meu cálculo, fica mais fácil assim. Bom, como é que eu faço isso? Primeira coisa, mudança de base aqui. Isso aqui vai ficar log de E na base E dividido, rapidinho, deixa eu só fazer como está fazendo antes, passo a passo, tá bom? Vai ficar log de E na base E dividido por log de 6 na base E. O log de E na base E é simples, vale 1. Logaritmando, quando logaritmando foi igual a base, sempre vale 1. Esse 6 é simples também. Isso aqui é 3 vezes 2, então é log de 3 na base E mais log de 2 na base E. Substituindo aqui o cálculo, vai ficar quanto? Vai ficar 1 dividido por log de 3 na base E, que é 1,1, mais o log de 2 na base E, que é 0,6. Terminando o cálculo, significa que 1 dividido por 7. Aliás, 1 dividido por 1,7, que é igual a aproximadamente 0,59. Bonito, né? Muito bonito, muito bonito, muito bonito. Bora lá, mais uma, por favor. Funções logarítmicas. Quando a gente trabalha com cálculo, especificamente de função logarítmica, a gente tem que verificar as chamadas condições de existência de logaritmo. Mas antes, deixa eu me explicar algo aqui importante. Quando eu tenho log de A na base B, isso aqui representa o logaritmo, que é formado, respectivamente, pelo que nós chamamos de logaritmando e a base. Ai, meu Deus, que letra feia. Log de A na base B. Então, isso aqui é o logaritmando e isso aqui é a base. Para que um logaritmo exista, ele tem que obedecer 3 condições específicas. Essas condições são chamadas condições de existência de um logaritmo ou simplesmente o domínio de um logaritmo. Lembre-se lá de função, que domínio de uma função significam os valores que tornam essa função verdadeira. Por exemplo, uma divisão. Quando é que uma divisão é verdadeira? Tu fala, Henrique, quando o denominador é diferente de zero. Porque pode ser positivo, pode ser negativo, não pode ser zero. Um exemplo, né? O que é domínio de uma função? Então, nesse caso aqui do logaritmo, são 3 condições. A primeira condição é o logaritmando, ele tem que ser maior do que zero. Respira. A segunda condição é a base. A base ela tem que ser maior do que zero. E a terceira condição é que a base ela tem que ser diferente de 1. Então, se os números que compõem
as expressões do logaritmo, elas obedecerem essas propriedades, então necessariamente eu vou ter um logaritmo válido. Vamos lá, continuando aqui. Questão 27. Ele fala o seguinte aqui. Só um minuto. Descreva as condições de existência da função f de x igual a log de x ao quadrado menos 4x na base x menos 5. Em primeiro lugar, nós temos que analisar duas coisas aqui. Ele quer o domínio, né? Determine, a pergunta do problema é bem direta, né? Determine o domínio dessa função. Bacana, o que significa isso? Aqui o logaritmando e aqui a base. O logaritmando, parte número 1. O logaritmando, para que existe esse logaritmo? X ao quadrado menos 4x, ele tem que ser o quê? Maior do que zero. Isso aqui é uma inequação de segundo grau. Isso aqui é uma inequação de segundo grau. Como é que eu resolvo? Resolve normalmente, acha as raízes, lógico. Vamos achar as raízes dessa função. Vai ficar como? Deixa eu fazer o cálculo aqui. Vai ficar x ao quadrado menos 4x igual a zero. Vai ficar como isso daqui? Fator comum, lógico, né? Por favor, não vai fazer Bhaskara aqui, é feio. A primeira resposta é x' igual a zero. A segunda resposta é x menos 4 igual a zero. X, duas linhas é igual a 4. Isso aqui são as duas raízes que nós achamos nesse caso. Alguma dúvida no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Bacana. Segunda parte, segunda condição de existência que nós temos aqui nesse logaritmo. É a base, né? A base, esse cara aqui, x menos 5, ela tem que ser maior do que zero. Primeira coisa. Então, x tem que ser maior do que 5. Moleza, não é verdade? E a terceira propriedade é que x menos 5 tem que ser diferente de 1, ou seja, x tem que ser diferente de 5 mais 1, tem que ser 6. Não esqueça que essa primeira equação aqui, que eu fiz, é uma inequação do segundo grau. Então, temos que fazer os gráficos para cada uma delas. Não importava de qualquer maneira se fosse do primeiro ou segundo grau, deveríamos fazer uma equação para cada uma. Vamos lá, vamos fazer. Na primeira equação, os números que eu descobri, quais são? 0 e 4. Bolinha aberta, né? Bolinha aberta em 0, bolinha aberta em 4. Nesse caso, o gráfico é o gráfico positivo, com cavidade voltada para cima. Significa que eu tenho aqui os valores positivos, negativos e positivos. Da função, é claro, né? Vamos colocar o segundo gráfico. O segundo gráfico é x maior do que 5. X maior do que 5, 5, bolinha aberta, claro, e o 5. X maior do que 5, uma função no primeiro grau, é bem simples. Ah, desculpa, esqueci de fazer análise, né? E que valores ele quer? Ele quer, meus queridos amigos, os valores maiores do que zero. Onde é que são os valores maiores do que zero? Para cá e para cá. Bacana, legal. No segundo caso, ele quer os valores maiores do que 5. Beleza, que valores ele quer? Ele quer esses valores aqui, tá bom? E finalmente, no terceiro, o que significa isso? Significa, eu não preciso nem colocar, né? Desculpa, não preciso nem colocar. Ele apenas quer que seja diferente de 6. Beleza. Então, 6, bolinha aberta, não pode ser 6 de jeito nenhum. Beleza. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa são os pontos dos gráficos, que tornam essa resposta verdadeira. Ou seja, que é a interseção. E onde é que é a interseção? Aqui, olha. Então, deste ponto em diante, aqui os gráficos são iguais. Tá vendo aqui, ó? Tudo mesma cor. Portanto, eles são iguais. A partir de que ponto eles são iguais? X, quando x for maior do que 5. Então, vamos colocar o domínio da solução. Não esqueça disso aqui, tá? Domínio. X pertence a reais, tal que x tem que ser maior do que 5. E, é claro,
Não esqueça que aqui o 6 está aqui. Quando eu falo diferente de 0, significa bolinha aberta. Perdão, quando eu falo diferente de 6, x diferente de 6, significa a bolinha aberta em 6. Não conta com o número 6. Então, x tem que ser maior do que 5 e, é claro, tem que ser diferente de 6, porque este 6 não pode ser nem conosco. Há alguma dúvida? Beleza. Vamos fazer mais uma, por favor. 27, questão 28 agora. Eu não vou fazer todas da questão 28, só vou fazer uma ou duas, que eu quero mostrar para vocês alguns detalhes importantes. No primeiro caso, nós vamos fazer aqui essa letra D, tá ok? Ele fala o seguinte: determine o domínio das seguintes funções. Na verdade, eu vou fazer. Essa eu vou fazer. Fazer só uma, letra D mesmo. Quando ele fala o domínio das seguintes funções, eu tenho que me preocupar com apenas o logaritmo. Eu tenho que me preocupar com o logaritmando e a base. Só que aqui, esse logaritmando tá ok, tem que me preocupar com ele. Claro, bacana. Mas a base não precisa me preocupar. Beleza. Então, o que significa isso? O logaritmando quem é? É 2x menos 6 dividido por x menos 2. Tudo isso tem que ser o quê? Maior do que zero. Isso aqui é uma inequação bem simples, uma inequação quociente, mas é bem simples mesmo. Como é que eu faço isso? É tranquilo, eu tenho que examinar duas equações. Eu tenho essa primeira equação e eu tenho essa segunda equação. Então vai ficar como? Na primeira equação eu tenho 2x. 2x menos 6 tem que ser o quê? Maior do que zero. 2x tem que ser maior do que 6. X tem que ser maior do que 3. Bacana, morreu. Aqui no segundo caso vai ficar como? X menos 2 maior que zero. Nesse caso específico, como não tem maior igual ou menor igual, basta colocar maior. Se fosse maior igual, essa parte de baixo do denominador eu colocaria apenas maior ou menor. Porque o denominador nunca pode ser igual a zero. Então, se tivesse escrito a função maior igual ou menor igual, eu colocaria apenas maior ou menor. Porque não pode ser zero. Lembre-se do mandamento da matemática. Johanna, tá caindo a tua internet? Tá conseguindo me ouvir? Qualquer coisa tá gravada a aula, tá bom? Então vai ficar como esse caso aqui? Vai ficar x maior do que 2. Estudo de sinal. Vai ficar como nesse caso? A primeira equação qual é? 3. Que valores ele quer? Valores maiores do que 3. Maiores do que 3 é para cá. Beleza? Segundo caso, qual vai ser? 2. X tem que ser maior do que 2. Maior do que 2, bolinha aberta em 2. Quais são as respostas que eu quero ser daqui? Então, qual a resposta verdadeira? A resposta verdadeira, a resposta que satisfaz a equação, o domínio dela, são os pontos em que os gráficos são iguais. Então, a partir do 3, ou seja, x maior do que 3. Então, qual vai ser o domínio dessa função? O domínio dessa função vai ser igual a quanto? X pertence a reais, tal que x seja o quê? Maior do que 3. Mais fácil do que isso. Vocês entenderam, né? Já, questão 32. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, por favor. Trinta e dois. Em certo país, cuja unidade monetária é o denário,
A inflação é de 100% ao ano, ou seja, os preços médios dos produtos aumentam 100% a cada ano. Calcule os preços médios de um produto correspondente aos anos 0, ou seja, início, 1, 2, 3 e Y, sabendo que o preço médio atual, ou seja, quando o tempo for igual a 0, vale 1 denário. Em seguida, construa uma tabela para registrar o tempo em ano e o preço médio dos alimentos. Bacana. Primeiro ele quer que a gente faça uma tabelinha, né? Tranquilo, bem legal. Isso aqui ajuda a gente a pensar um pouco. E essa tabela é muito específica que ele quer. Ele quer que seja uma tabela para registrar o tempo em anos e o preço. Tá bom, deixa eu colocar aqui. Tempo em ano. E o preço. O tempo começa no 0, né? 0, 1, 2 e 3 e Y. Tá bom. Ele diz que quando o tempo for 0, vale 1 denário. A unidade que ele fala é denário. Ele diz que a taxa é 100%. Pessoal, é bem simples. 100% é dobrar o preço. 100% é dobrar o preço. Aumentar de 100%. Por exemplo, se custa R$1, depois de um ano vai valer quanto? O dobro de 1. Vai valer 2. Aí está com valendo 2 agora. Passou mais um ano. Quanto que ele vai custar agora? 100%. Ele vai dobrar de novo. Então vale 4 e assim por diante. Então, no primeiro ano, tempo igual a 0 vale 1. Um ano depois vale 2. Mais um ano vale 4. Mais um ano vale 8. No outro ano vale 2 elevado a y. Observe que aqui eu estou fazendo o cálculo, não sei se vocês perceberam, o cálculo aqui é 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, dobrando. Porque dobrando é uma potência de 2. Oh, meu amor, muito obrigado. Textos. Aqui vai ficar 2 elevado ao quadrado, aqui é 2 elevado ao cubo e assim por diante. Consequentemente, a lei da função é 2, que é o final aqui vai ficar 2 elevado a y, que é o quanto ele está aumentando. Bem tranquilo mesmo. Então, essa é a tabela. Letra A. Letra B. Indicando por X o preço em denário desse produto daqui a Y anos, obtém a equação que ele tiver. Poxa, tá fácil. Toda equação f de função exponencial é igual a K multiplicado pela taxa. No caso, a taxa é a porcentagem que está dobrando, né? 2, né? Dobrando. Então, vai ficar 2 elevado a alguma coisa. No caso, a Y. Então, vai ficar, perdão, elevado a X. Né? Então, Y é igual a K, que é o primeiro valor que vale 1. Não precisa colocar um elemento neutro, né? Elevado a X. Pronto, Y elevado a X. Eu vou transformar isso aqui em logaritmo. Não esquece que ele quer uma função... Obtenha uma equação que expresse isso. Vou escrever em função de log. Vai ficar como? Vai ficar log de y. É igual... Não, eu estou inventando. Bora simplificar. Y. Isso aqui vai ficar log de x na base 2. Tudo isso é igual a y. É relação de log. Muito bom, bacana. Letra C, construa o gráfico da função. Ah, não vou fazer isso não. Vou fazer sim, mentira. Nem começa a amazonense. Os valores de y são esses valores dos preços, que são quantos? Vale 1,
vale 2, vale 3. Já é suficiente. Os valores de x que a gente está achando aqui vão dobrando, né? Vai ficar quanto? 1, 2, quanto que é? 1, 2. Peraí, deixa eu fazer isso aqui diferente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ficou bom. O primeiro é quando igual a 0, vale 1, começa aqui do 1. O outro vale 2, começa aqui do 1. É 2, 4, que é 8. Tá que linda a função, olha. Isso aqui é a definição de uma função exponencial. Uma função exponencial de crescimento muito acelerado. É bem interessante mesmo, é bem legal para ser colocado, tá bom? É bem bacana. Próximo caso, por favor. Isso aqui foi a questão 32. Vamos dar uma olhada na questão 34. O objetivo dessa questão 34 aqui é tentar ensinar os senhores a como ler esses gráficos. Não é muito complicado, na verdade, mas tem que prestar atenção na definição, tá bem? Observem aqui, por favor. Os gráficos F e gráfico G das funções abaixo representam, respectivamente, as funções f de x igual a log de x na base A e essa outra, g de x igual a log de x na base B, em que A e B são números reais positivos e são diferentes de 1. Não se preocupe, isso aqui é só a definição de log. Classifique como crescente ou decrescente cada uma das funções abaixo. H de x igual a log de x na base A vezes B e log de x na base 2A menos B. Na verdade, é bem simples mesmo. Deixa eu só transformar isso aqui numa coisa mais decente, né? Por exemplo, pegando a função f de x aqui, eu tenho alguns pontos da função f, né? Eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho esse ponto aqui. Eu tenho quando x vale 4, y também vale 4. Isso aqui dá para fazer um cálculo aqui bem simples. Vai ficar 4 igual a log de 4 na base A. Isso aqui vai ficar como? Resolvendo, isso aqui vai ficar A elevado a quarta igual a 4. A elevado a quarta é igual a 4. Isso aqui vai ficar como? A elevado a quarta, perdão, de novo. A é igual a raiz quarta de 4. Isso aqui vai ficar A igual a 2 ao quadrado na 4, simplifica. A é igual a raiz quadrada de 2, simplificando, porque 4 dividido por 2 é 2. O g de x também é interessante, porque eu tenho outro ponto. Eu tenho x igual a 4, y igual a menos 2. Fazendo o cálculo aqui, eu vou fazer aqui em cima, tá bom? Fica menos 2 igual a log de x, que é 4, na base b. Vai ficar b... Deixa eu apagar. Vai ficar b elevado a menos 2. Tudo isso é igual a 4. Esse aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a b elevado a menos 2, que é igual a 2 elevado ao quadrado. B elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 2 elevado a menos 2. Igualando os expoentes, eu tenho b igual a 1 sobre 2. Vocês perceberam que quando eu fiz o cálculo agora, eu descobri claramente os valores de A e de B? Agora eu posso fazer a substituição de maneira muito mais simples. Vamos analisar aqui.
h de x é igual a quanto? É igual a log de x na base AB. Quem é esse A vezes B aqui? A vezes B é a mesma coisa que raiz de 2 multiplicado por 1 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? Raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui é aproximadamente... Não sei, raiz de 2 é 0,7 aproximadamente. Olhem para mim, olhem bem para mim. Como eu já falei várias vezes para vocês, a base de um logaritmo, para que um logaritmo exista, ela tem que ser maior do que zero e também tem que ser diferente de 1. Significa, portanto, que se esse logaritmo existe, ele existe, conforme a situação está mostrando aqui, esse número ele não é negativo. Isso já é uma coisa que a gente sabe. Uma função, ela é crescente, senhores, quando a base ela é maior do que zero. Perdão, quando a base ela é maior do que 1, desculpa, tá? Uma função é crescente quando a base ela é maior do que 1. Quando a base ela é compreendida e ela é decrescente, quando a base é um número compreendido entre 0 e 1. Então, esse é um pulo do gato importante. Quando a análise de uma função é crescente ou decrescente, significa apenas descobrir quanto que vale a base. Nesse caso específico aqui, a gente descobriu que a base, apenas substituindo os valores que eu tinha achado, é 0,7. 0,7 é o número compreendido entre 0 e 1. Consequentemente, dessa letra A função ela é decrescente. A letra B. Na letra B, a análise é direta também. Fala P de x igual a log de x na base 2. Deixa eu escrever direito isso aqui. P de x é igual a log de x na base 2a menos b. Então, a única coisa que eu tenho que analisar de verdade é esse 2a menos b. Então, 2a menos b. Então, é 2 vezes raiz de 2 menos b, que é 1 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui não tem jeito, vai ter que fazer na tora mesmo, como disse a boca. Raiz de 2 é 1,4. 1,4 multiplicado por 2 é igual a 2,8. 1 sobre 2 é 0,5. Não esqueça que nesse caso aqui eu estou apenas estimando os valores da base para fazer esse cálculo. Então vai ficar 2,8 menos 0,5, isso aqui é igual a 2,3. Olha só, que lindo. Essa base que a gente achou aqui, ela é um número maior do que 1. Então, o que significa isso? Que quando a base ela é maior do que 1, que no caso específico é 2,3, significa que essa função, necessariamente, ela é o quê? Crescente. Beleza, né, pessoal? Maravilha, maravilha. José, tá se apaixonando por matemática agora, José? Não. Não. Vamos ter fé, pessoal, vamos ter fé. Muito bem, vamos continuar aqui. A inversa de uma função logarítmica. É bem fácil mesmo isso daqui, é bem legal. Ah, não, desculpem. Essa parte aqui já vai ficar para a segunda aula. Eu tenho que passar para vocês. Essa revisão aqui básica é de funções exponenciais. Função logarítmica. Ficou faltando inversa e inequações logarítmicas e já matamos todo esse conteúdo, tá bem? Não esqueça de fazer o exercício e anotar tudo detalhadamente. Eu vou mandar essa parte aqui para vocês logo, que a gente já fez, e principalmente anotem a videoaula, tá bom? Isso aqui vai ajudar bastante já para a nossa prova. Meus queridos, foi bem rapidinho hoje. Muito obrigado, tá bom? Deixa eu só parar a gravação aqui.